Oi, pessoal! Eu não sei se vocês chegaram até aqui e já viram um vídeo que a gente acabou de fazer lá no Instagram falando sobre o playball, que é um comportamento bastante estereotipado que os cães fazem. Se vocês não viram esse vídeo, vão lá assistir. E agora a gente está aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso e outras coisas que têm a ver com esse comportamento. Para isso, eu convidei a doutora Natália Albuquerque, eu estou super feliz que você está aqui para a gente falar sobre isso. O currículo dela é muito extenso, eu vou pegar meu óculos para... Ela é bióloga, mestre e doutora em psicologia experimental, comportamento e cognição animal, fez pós-doutorado em regulação emocional e está terminando seu segundo pós-doutorado em expressão de emoções na Universidade de São Paulo, na USP. Além disso, ela é minha orientadora do mestrado na USP e é coordenadora do GESTO, que é o grupo que eu também faço parte, o grupo de estudos em etologia, comportamento, cognição e emoções em animais. Muito obrigada por ter me convidado. Obrigada a você por ter aceitado. Eu acho que essa é uma oportunidade muito importante. A gente precisa falar sobre esses animais que estão tão presentes, né, na nossa vida e cada vez mais presentes. E eu acho que muitas coisas viram mito, viram um mistério, e aí a gente tem muitas conversas ali que vão para caminhos diferentes, que podem confundir a gente. Então eu acho que essa oportunidade é bem bacana para a gente construir um conhecimento junto e poder entender melhor os cães. Você tem toda a razão. Acho que assim, agora a gente tem muita informação. O lado positivo é que todo mundo pode acessar coisas que não podia antes, mas por outro lado, a gente fica muito na dúvida do que é real e o que é simplesmente algo que muita gente viu e vira uma verdade, né? Com certeza. Então, e por isso que é tão importante a gente basear todas essas conversas no conhecimento científico, né? A gente, não só eu, não só a Carol, mas tem pesquisadores no mundo inteiro estudando os cães e a gente tem muitas evidências para sustentar, né, esse conhecimento. Então eu acho que trazer a ciência para um mundo de treinamento, para um mundo de convivência, para um mundo real, né, um mundo aplicado, eu acho que isso é realmente um passo muito importante e eu agradeço muito pela iniciativa, porque eu acho que isso pode chegar nas pessoas e mudar muita coisa. É muito importante pensar que agora a gente tem muitos estudos sobre cães, né? Isso há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, não existia, né? A própria etologia só via as outras espécies como alvo de estudo, né? E agora, principalmente, incluindo no Brasil, que eu acho muito legal pensar que você é um nome muito importante no Brasil, e o teu grupo, que você faz parte, e outras pessoas, não só na USP, mas em outras universidades, mas principalmente na USP, que estão trazendo um conhecimento muito importante exatamente para unir esse mundo, né? Das pessoas que estão na prática e que às vezes não têm acesso a isso. Então, esses mundos precisam se aproximar. E acho que quem está aqui talvez saiba que eu sou do mundo do treinamento, então construir essa ponte também faz parte do objetivo do meu trabalho. Né? Então a primeira pergunta que eu queria fazer é... Sem o caderninho? Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão que eu acho que é um ponto importante, um ponto de partida bem legal para a gente começar. Os cães, eles se expressam basicamente por sinais corporais e por vocalizações, né? Como a gente pode definir se um sinal é comunicativo ou não? Um sinal que o cão está emitindo? Eu acho que essa é uma pergunta de ouro e eu acho que a gente tem que acessar alguns pontos diferentes. Então, para começar, um comportamento, ele pode ser uma manifestação de uma emoção, né? Uma manifestação de uma motivação, ou ele pode ser comunicativo. Claro que ele pode ser um sinal emocional e ser comunicativo ao mesmo tempo, mas não necessariamente se ele é emocional, ele vai ser comunicativo. O que acontece? Pode ser numa situação, por exemplo, eu recebo um e-mail, tô com o meu celular dentro de casa, sozinha, eu recebo um e-mail e esse e-mail traz uma ótima notícia. E aí, com essa ótima notícia, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. Eu vou sorrir, eu vou pular, eu vou suar, eu vou emitir cheiros, tudo isso vai acontecer, mas eu não tô comunicando nada para alguém. Eu tô simplesmente num processo de autorregulação e num processo de manifestação, de expressão das minhas emoções. Mas, em alguns contextos, a gente tem interações sociais, né? E principalmente quando a gente fala de grupos, de animais que vivem em grupos sociais, como seres humanos, como os cães, como muitos primatas não humanos, por exemplo, a gente fala de interações sociais que são muito constantes, são muito frequentes, né? Às vezes, a grande parte do tempo é interação social.
Então, esse sinal que vai manifestar algo, né, que na verdade a gente só pode chamar de sinal quando ele é comunicativo, antes disso ele é uma pista, um comportamento. A gente vai entender esse sinal como comunicativo quando ele transmite uma informação. Então, a comunicação acontece quando você tem um emissor, nesse caso de um sinal, né, de um comportamento. Essa informação vai ser transmitida e vai chegar num receptor. E esse receptor vai mudar de comportamento. Então, esse receptor pode redirecionar o comportamento dele, ele pode se aproximar, ele pode decidir se afastar. Então, você vai ter uma transmissão de informação. Então, uma das características que a gente vê, por exemplo, para falar se o sinal é comunicativo, é o efeito de audiência. Então, será que o sinal ele é exibido mais quando tem, por exemplo, uma pessoa por perto do que quando tem quando canta sozinho, por exemplo? Então, se esse sinal ele é emitido tanto quanto quando ele está sozinho e quando ele está na situação social, pode ser só uma pista comportamental de emoção, de motivação. Mas quando ele acontece consistentemente mais numa situação social em que tem uma audiência, né, tem pessoas, cachorros, outros indivíduos observando esse emissor, então a gente pode falar que ele é comunicativo. Então, para a gente falar que uma pista comportamental é um sinal que é comunicativo, a gente precisa olhar para vários aspectos. Então, não é uma coisa óbvia e evidente. Então, um cachorro pode balançar o rabo, a gente não sabe ainda. Mas a gente vê o cão balançando o rabo, pode ser que seja um sinal comunicativo, mas pode ser que seja só uma expressão emocional. Hoje a gente, né, como grupo, mais pesquisadores do mundo inteiro, estão estudando para entender se esse comportamento é um sinal comunicativo ou não. Pode ser que às vezes seja, às vezes não. Pode ser que às vezes sempre seja. Mas para isso a gente tem que estudar vários aspectos. Então você tocou num ponto muito fundamental, né? Que a gente tem que olhar o contexto, o estímulo que está sendo apresentado, a expressão daquele indivíduo. Então, por exemplo, no meio do treinamento sempre se diz que quando um cachorro, sei lá, alguma coisa se aproxima, um estímulo se aproxima de um cão e ele vira o rosto, isso quer dizer que ele está apaziguando a situação, por exemplo. Muito se fala sobre sinal de apaziguamento, né? Então, assim, nesse contexto que você está, nessa explicação que você deu, será que sempre a gente pode estabelecer que virar o rosto quando um estímulo se aproxima é um sinal de apaziguamento? Ou, já pensando no que você falou, pode ser que ele esteja apenas expressando um desconforto e não seja um sinal que ele queira comunicar algo para aquela pessoa, para aquele estímulo? Acho que essa é outra pergunta super importante, super interessante também, porque o sinal apaziguador, ele é um sinal e ele é comunicativo, né? Então, porque transmite uma informação, mas como que a gente sabe que é apaziguador? Então, para a gente saber que um sinal é apaziguador, precisa haver apaziguamento. Precisa haver uma mudança do comportamento do outro. Porque senão ele não cumpriu sua função de apaziguador. E talvez ele não tenha essa função. Talvez ele queira dizer outras coisas, como você acabou de colocar. No meio científico, para a gente falar que um sinal é apaziguador, que um comportamento é apaziguador, a gente precisa ver a consequência daquele comportamento. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe que o mouth licking, o lamber a própria boca, ele pode falar não só sobre o estresse, né, sendo um sinal de estresse, mas também sendo um comportamento que aparece quando o cão percebe algo negativo no ambiente. Então, isso vai afetar o estado emocional do cão e vai afetar o processamento cognitivo do cão em relação a esse estímulo. Mas a gente não sabe ainda se esse sinal é apaziguador, porque a gente ainda não olhou para a consequência. Então, outros estudos precisam ser feitos para a gente olhar a consequência daquele comportamento. Então, o cão fez lambeu a própria boca. O que acontece depois com esse receptor do sinal, né? O que acontece? O comportamento dela muda, né? Então, a gente precisa dessa informação. Nesse momento, a gente sabe muito pouco sobre sinais de apaziguamento. Então, a gente tem que ter muita, muita cautela em falar que algo é apaziguador, quando, na verdade, pode não ser nenhum sinal, pode não ser comunicativo, né? Então, se fala muito de sinal de apaziguamento e eu, particularmente, acho que a gente precisa ter essa sensibilidade para entender que, às vezes,
pode ser apaziguador, mas às vezes pode não ser. Então a gente precisa realmente de mais estudos e por enquanto a gente não consegue falar muita coisa, porque a gente sabe muito, muito pouco. Então convido inclusive todo mundo a estudar esse tipo de pista comunicativa, né? De tanto de afastar o rosto, de lamber a própria boca, de fechar os olhos, né? De se afastar. Então a gente realmente precisa estudar para entender. Para quem se interessar mais, esse artigo que é seu e do seu grupo, né? O de 2016, esse? 2018. 2018, esse. Acho que vale super a pena, porque assim, quando você fala que vocês fizeram um estudo para observar, o objetivo inicial até era outro, mas observar a partir da apresentação dos estímulos, observar simplesmente isso, quer dizer, se o mouth licking não era somente uma pista, né, de que o cachorro estava se expressando com algum desconforto, mas que tinha aí uma questão comunicativa, né? Então se transformou num sinal, e aí a gente pode dizer que é um sinal comunicativo, e vocês só foram até aí e já foi extremamente complexo, e foi um estudo que teve uma propagação gigantesca, porque foi a primeira vez em que isso foi visto dentro de um cenário experimental, né? E foi comprovado cientificamente. Sim. E o outro passo ainda não foi dado, enquanto no meio do treinamento a gente já garante uma série de coisas simplesmente de uma forma empírica, não desvalorizando a experiência, né? Eu acho que é isso, o Mark Beckel fala muito isso, né? Que a experiência, ela faz com que a gente possa ter perguntas para que elas possam ser investigadas. Então é muito importante. O problema é quando essa afirmação ela é feita só a partir disso. Ela não é uma pergunta, mas ela é uma afirmação. Exatamente. Né? Então tem 3 pontos aí que você trouxe que são fundamentais. Ele pode ser simplesmente um sinal, uma pista, né? Eu não tô legal com isso, e aí eu me expresso virando meu rosto, eu me expresso lambendo a minha boca, ou me expresso mostrando o branco do meu olho, ou me expresso bocejando, né? E isso é simplesmente uma expressão emocional. Ele pode sim se transformar numa pista, então ele é comunicativo para dizer para o outro, olha, sei lá, se afasta daqui, ou não tô legal, né? Só que aí para ser apaziguador a gente precisaria olhar o que esse estímulo fez a partir da recepção desse sinal que o emissor fez. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Exatamente, exatamente. É todo um processo. Então, a partir desse estudo, a gente conseguiu perceber que, por exemplo, o mouth licking aparecia mais para faces do que para vocalizações, mais de humanos e mais para faces negativas de humanos. Então a gente consegue fazer toda essa discussão de que o mouth licking é um sinal comunicativo, né? Que é intencional a gente não sabe, né? Se é intencional, mas a gente pode dizer que é um sinal comunicativo. Mas até que ponto? Qual é a consequência desse comportamento? Será que quando o cão emite esse comportamento, a pessoa que está ali perto muda o comportamento dela? Né, cessa o conflito? Então, por exemplo, um bom exemplo disso são algumas espécies de macaco. Então, por exemplo, vários primatas não humanos, eles exibem um sorriso, que a gente não sabe se é homólogo ao nosso sorriso humano, mas que é uma configuração bastante parecida, mas que é a exibição dos dentes com a boca fechada, mas não de uma maneira agressiva. Esse é um sinal entendido, a gente chama de sorriso primata, né? Sorriso do macaco. Então, a gente sabe que é apaziguador, porque quando esse sinal é emitido, ele é emitido primeiro num conflito, quando há um conflito. Então, primeiro, para algo ser apaziguador, precisa haver um conflito. Se não houver o conflito, não é apaziguador. Não tem nada para apaziguar, né? Precisa haver ali um descompasso. Houve um descompasso, houve um conflito, o macaco expressa esse sinal e esse conflito tende a diminuir ou até cessar. Então, esse conflito diminuindo e cessando, a gente entende que a consequência da emissão desse comportamento é apaziguar mesmo. Então, a partir daí, a gente pode dizer que é um sinal apaziguador. Mas, por enquanto, a gente sabe muito pouco sobre os sinais dos cães, né? Sinais de todos os animais. A gente começou a estudar isso há muito pouco tempo. Então, a gente precisa, de novo, estou sendo repetitiva, mas a gente precisa ter cautela mesmo, ter cuidado para não fazer interpretações inadequadas a partir de algo que a gente não sabe ainda. Perfeito. E aí, pegando exatamente esse gancho, né? Quando a gente fala do Playball, teve essa discussão que ficou bem ampla na internet sobre outras possibilidades de inserção
desse comportamento, né? Então, até onde a gente sabe, ele tá totalmente ligado à brincadeira. E aí vieram situações, por exemplo, onde o cão faz e se afasta, né? Então tá no meio de uma brincadeira, ele faz o playball e se afasta. Ele faz e depois avança no outro cachorro. Ou situações em que realmente ele faz, e até deram outro nome lá de estar ligado à presa, a ter uma coisa de ataque, de perseguição, né? De presa e predador, que seria o prayball. E aí ficou essa discussão. Então, assim, poxa, interfira antes de qualquer coisa, porque esse cachorro tá desconfortável. E essa é uma questão que a gente precisa avaliar, né? Quer dizer, isso tem algum fundamento, tem algum sentido, pensando nisso que você falou, sabemos muito pouco. O que se sabe sobre esse comportamento especificamente? Quer dizer, ele pode ser usado como apaziguador ou até como um sinal de agressividade, ou sei lá, num contexto que não tenha nada a ver com a brincadeira, e aí chamaria playball se fosse assim? Sim, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, é o que os estudos mostram, né? A gente tem pesquisadores no mundo estudando isso desde a década de 70, né? A gente falou sobre isso no vídeo. E a gente ainda tem pouca coisa, mas a gente já sabe um bocado, né? Então, o que a gente sabe hoje é que esse sinal ele está relacionado à brincadeira e ele faz... É um sinal de inicialização da brincadeira ou de manutenção da brincadeira. Jesus, você gosta de mim, cara? A gente virou amigão. Quando a gente pensa em brincadeira, a gente tem que pensar que vários sistemas comportamentais estão envolvidos. Então, por exemplo, o sistema comportamental sexual, então pensando em animais no geral, a gente vê comportamentos de monta, comportamentos parecidos com cópula. Então, esses comportamentos também podem ser utilizados na brincadeira. A gente vê também comportamentos de caça. O próprio playball, ele é uma postura que permite com que o cão ele vá para frente muito rápido. Então, talvez tenha essa confusão, né, de algumas pessoas falarem em prayball, que na verdade não existe essa denominação. E algumas pessoas têm falado sobre isso, né, com esse termo, mas que tudo bem, ele é uma postura de jogar o cão para frente, de permitir que o cão vá para frente, mas ele não necessariamente está relacionado a uma agressividade, a um ataque ou qualquer coisa assim. Mas o que acontece? Então a gente pensa nesses sistemas comportamentais, a gente pensa que a brincadeira é algo muito rico. Então, vários comportamentos, por exemplo, às vezes tidos como agressivos, vão aparecer na própria brincadeira. Então, morder o pescoço, mostrar os dentes, esses comportamentos vão aparecer, mas isso não quer dizer que não é uma brincadeira. Inclusive, o professor Mark Bekoff fala nos seus estudos que é possível que o playball tenha uma função, inclusive, de dizer, olha, eu tô fazendo algo meio agressivo, mas isso quer dizer brincadeira, então continua brincando comigo. Ou então, eu vou fazer algo que pode parecer agressivo, mas é só brincadeira. Então, o playball teria essa função. E estudos mais recentes mostram que o playball, ele aparece muitas vezes antes, né? Então tem, por exemplo, na brincadeira, tem uma pequena pausa, o playball acontece, e aí depois disso, você tem uma reinicialização da brincadeira. Então teria uma função de manutenção. É importante a gente pensar que se o cão está dentro de uma brincadeira, de uma situação de brincadeira, e ele se afasta, por exemplo, isso não quer dizer necessariamente que ele esteja evitando a brincadeira. Pode ser que ele não queira brincar e se afaste mesmo. Mas em muitas situações, existe esse comportamento de afastamento, né, de evitação, digamos assim. Então o cachorro corre para o outro lado, mas a brincadeira continua. Então se a brincadeira continua, quer dizer que ainda estão no estado de brincadeira, né? Aquele evento de brincadeira está acontecendo. Então, como eu estava falando, alguns estudos mais recentes mostram que isso é muito comum. O playball acontece e logo depois o emissor do playball corre para longe, mas a brincadeira continua, inclusive mostrando que o receptor, né, quem está observando o playball, começa a fazer a perseguição também. Então, esse correr para longe, perseguir e tal, isso tudo faz parte da brincadeira. Então, acho que muitas vezes as pessoas querem interferir, né, querem achar que conseguem interpretar o comportamento do cão e não deixam esses animais se autorregularem. O Mark Bekoff fala de fair play, né? De brincadeira justa. Então, os animais têm, inclusive,
uma moralidade dentro da brincadeira. Então, muita coisa acontece nessa brincadeira. E a regulação acontece também. Os cães conseguem se regular. Então, muitas vezes, a gente está interferindo na comunicação dos cães e impossibilitando que aquele cão experiencie uma situação de brincadeira. Então, isso é muito complicado. Isso é uma coisa que a gente discute muito, porque tem aquele extremo, né, das pessoas que falam, deixa eles se virarem, e aquelas pessoas que são tutoras mais responsáveis, que às vezes até estudam sobre comportamento, consomem muito desses conteúdos de treinamento, e que veem vídeos às vezes, e elas passam a interferir em tudo na comunicação desses cães. Né? E isso é a pergunta que eu gostaria de fazer para você. Já que você está fazendo várias perguntas para mim, eu gostaria de fazer uma pergunta para você também. Por que existe essa necessidade tão grande de intervir, né? E como que isso acontece dentro desse mundo do treinamento? Você que está dentro desse mundo há tanto tempo, que vê as pessoas, né, trabalhando e que qualifica profissionais também nessa área, como é que se vê essa questão de interferir no comportamento? Por que existe essa necessidade tão grande, né, no treinamento de intervir e não possibilitar certas interações? Eu acho que principalmente quando o Mark Bekoff fala para deixar os cães se comunicarem, eu acho que a gente também tem que entender as realidades específicas de cada lugar, né? Aqui, o que acontece? Quando a gente fala em Brasil, os cães são muito mal socializados, são muito mal criados, né? Porque eles são reproduzidos já sem nenhuma seleção genética para comportamento, para temperamento, então não se analisa personalidade, nada. Eles vão para lares sem nenhum preparo e as pessoas têm muito pouca informação, né? E agora tem muito acesso à informação, mas muita informação desqualificada e equivocada, né? Sim. Então o que acontece? Aí cai nesse extremo de ou pessoas que simplesmente deixam que os cachorros se entendam e eles vão se entender. A Jean Donaldson, que é uma treinadora que eu admiro muito, ela fala, eles não vão atrás de mandar um e-mail para o Reclame Aqui. Eles vão resolver por meio de agressividade, né? Então tem esse extremo, então se eles forem se entender ainda mais com uma péssima socialização, eles vão caminhar para um escalonamento muitas vezes. Então a gente acaba muitas vezes tentando poupar os cães e os tutores de evitar chegar nisso e acaba meio que sobrecarregando essas pessoas de informação e muitas vezes equivocada e elas acabam não conseguindo deixar que os cães se comuniquem. Então acho que o grande problema que eu vejo hoje é o equilíbrio das coisas. É o equilíbrio de informação de qualidade, né? Então, assim, primeiro entender se uma expressão é só uma expressão. Segundo, entender se essa expressão quer dizer alguma coisa. Então, se tem aí uma tentativa de comunicação. Então, eu acho que se alguma coisa for ficar desse vídeo, são exatamente esses 3 pontos, que é isso. Então, assim, olhar para o seu cão e tentar ver se ele está tentando te comunicar alguma coisa e ver o que você vai fazer com isso, que é o terceiro ponto, né? Eu acho que os treinadores deviam focar a atenção nisso e não em evitar que os cães se comuniquem e sobrecarregar as pessoas de informação, para que, assim, às vezes é isso, o cachorro acabou de se alimentar, ele lambeu os lábios, a pessoa já acha que ele tá desconfortável, né? Então, assim, se tem alguma coisa acontecendo, já vai tirar o cachorro dali. O cachorro tá com sono, tá bocejando, meu Deus, ele está apaziguando alguma coisa. Apaziguando o quê, né? Então, não se analisa contexto, não se analisa nada. Então, esse exemplo que você deu. Então, às vezes o cão emite o playball e sai correndo e o outro não vai, então eu digo que é apaziguador, porque a brincadeira não continuou. Ué, mas tem um emissor e um receptor aí, né? Então eu fico pensando, se o outro não quis e faz um chacoalhão e sai, porque pra ele foi muito, esse aqui teve uma tentativa de continuidade. Agora, se o outro não vai responder, isso não quer dizer que ele tá apaziguando nada, pelo que você acabou de dizer. Então, comunicação existe sempre uma dupla, né? Então, assim, eu não posso garantir que o que eu faço aqui, que é comunicativo, vai fazer com que o outro atinja a minha expectativa. Agora, por isso o que eu tô comunicando é outra coisa, é uma extrapolação muito pesada e perigosa, né? Perigosa. O grande objetivo dessa nossa conversa, acho que é esse. É entender que as pessoas precisam ter um pouco mais de bom senso, que acho que é o que tá faltando de modo geral, né? Pra ver o nível de informação que a gente passa, como a gente passa, e ter um equilíbrio nas coisas, né? Porque não deixar os cães se comunicarem, acho que é tão grave quanto deixa que eles se entendam. Né? Exatamente. Eu acho que, né, falando do Mark Bekoff de novo, que é um grande pesquisador, né, que a gente admira muito, e um grande etólogo, e um ativista pela qualidade de vida dos cães,
né? Eu acho que ele fala, a gente precisa deixar os cães serem cães. A gente tá entrando num modo de tentar modelar tanto o cão a partir das nossas expectativas. Eu acho que essa palavra que você usou é muito interessante, porque a gente está tentando moldar os cães de uma forma a partir da nossa percepção. E a gente não olha através do olhar dos cães. Então a gente precisa entender como os cães enxergam o mundo, como os cães observam, cheiram, né? Olham, escutam, às vezes não escutam, né? Às vezes não enxergam, às vezes não os dois, mas esse mundo está sendo percebido o tempo inteiro. E esse indivíduo é um indivíduo ativo no processo. Ele não existe passivamente, ele é ativo no processo. Então, ele responde emocionalmente, ele se comunica, ele pode apaziguar, mas em muitas situações a gente está interferindo numa comunicação que é extremamente saudável e que é autorregulatória, né? Então, os cães, a gente pode estar cometendo o erro agora de não permitir que os cães brinquem mais. Sim. Então, os cães já são mal socializados e agora os cães adultos não podem brincar. Então, a gente precisa ler os artigos. A gente precisa ver os estudos que olharam sistematicamente, com metodologia científica rigorosa, olharam para tudo isso com os controles aplicados nos lugares certos, e os dados mostram para a gente. Esse sinal é um sinal de inicialização e de manutenção da brincadeira. Então, é claro, a gente falou isso no vídeo também, pode ser que aconteçam sinais misturados. Pode ser que algum cão, em algum momento, emita esse sinal em algum contexto diferente? Pode ser, os cães são super complexos. Da mesma forma que nós somos. A gente não é, né? Uma coisa branco no preto, preto no branco. A gente tem 1000 cores, né? Então, os cães são isso também. Eles são universos complexos. Mas a moral da história é que os cães estão pedindo para brincar ou estão dizendo que eu estou gostando dessa brincadeira e quero continuar. Se o outro cão, se a pessoa não quer continuar, isso faz parte da regulação. Se os cães continuam brincando da forma que eles gostam de brincar, que seja correndo e perseguindo um ao outro, isso também é importante. E a gente precisa deixar isso acontecer. Então, claro, a gente precisa ficar atento, e eu concordo com tudo que você falou, a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que ter sensibilidade, e a gente precisa considerar os contextos, os estímulos, os indivíduos que estão envolvidos, o temperamento, o histórico, se é um cão que tem trauma, se é um cão que não gosta de brincar, se é um cão que já foi atacado. Então, tudo isso vai interferir a forma como esse animal se comunica. Mas a gente precisa entender que os cães, eles têm as suas próprias estratégias para lidar uns com os outros, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, mas a gente também tem que prestar atenção se a gente não está indo para esse outro lado de não permitir que eles sejam cães. Nossa, isso é muito grave, né? Se a gente pensar que a gente já controla a comida deles, o local em que eles cheiram, o local que eles passeiam, a vida que eles têm, basicamente, é toda controlada pela gente. Exatamente. E se a gente não consegue dar esse tipo de escolha, que é brincar com alguém que eu gosto, com alguém que eu me dou bem, porque já tá difícil isso hoje em dia, né? Tem tanto cão reativo, tanto cão com dificuldade de se relacionar, e se ele consegue escolher, fazer boas escolhas, e a gente não consegue permitir isso, quer dizer, sobra muito pouco, né? Para essa relação ser uma relação minimamente positiva para os dois lados, né? Então, para encerrar, já que você falou bastante dele, eu queria ler um pedacinho desse livro aqui. Eu só queria citar também, como você falou, do Mark Bekoff, que ele é professor emérito da Universidade de Colorado, Estados Unidos. Ele tem um livro muito legal que eu acho que tem que ser traduzido para o português, que é Unleashing Your Dog, que fala muito disso, né? Que é exatamente deixar o cachorro ser cachorro. E quando a gente fala Unleashing Your Dog, quer dizer tire a guia do seu cachorro, essa é uma discussão muito séria, porque no treinamento a gente fala exatamente o contrário, né? Põe a guia no seu cachorro, porque os cães soltos na rua estão gerando uma série de questões para os cães que estão na guia. Então isso gera briga, uma série de coisas. Então, para deixar claro que o Unleashing Your Dog não tá falando isso, pra gente soltar todo mundo. Exatamente. Ele só tá dizendo para que o cão seja cachorro. Exatamente. Né? De que a gente possibilite oportunidades na vida para que ele exiba seus comportamentos naturais e para que ele tenha qualidade de vida. Né? Então, o Unleashing Your Dog é uma filosofia, né? Uma proposta de visão de mundo dessa relação. E esse livro é um último livro que foi publicado dele, que é o Dogs Demystified, que ele na verdade, ele escreve de A a Z coisas que tem a ver com o cachorro, né? E tem aqui o que ele escreve sobre Playboy. Então,
A gente traduziu aqui rapidinho um pedacinho que eu vou ler pra gente encerrar. Então ele fala aqui, em um estudo sobre Playball, a pesquisadora Sarah Elizabeth Bioser, não sabemos falar esse sobrenome, encontrou que os playballs ocorrem muito frequentemente após uma breve pausa da brincadeira, como você acabou de dizer, e são comportamentos sincronizados pelo emissor do playball e o parceiro, ou comportamentos vulneráveis de escape pelo emissor, como correr em outra direção, que é esse exemplo que a gente estava falando, né? E comportamentos ofensivos com outro parceiro, como perseguir, que é a mesma situação que você tinha dito aí. Ocorreram mais frequentemente logo após o playball. Quer dizer, exatamente o que a gente estava dizendo, né? Então, os resultados desses estudos indicam que durante a brincadeira adulta, os playballs funcionam para reiniciar a brincadeira após a pausa, ao invés de mediar ações ofensivas ou ambíguas. Eu acho que quando ele encerra com esse ponto, é exatamente o que a gente disse, né? Não há espaço aqui nos estudos para pensar, um cara que está estudando isso desde 70, faz 54 anos, não que eles tenham estudado só isso nesse tempo todo, está estudando muita coisa, inclusive outras espécies também, né? Mas que nesses estudos não há espaço para dizer que o playball tenha outro sentido senão começar ou reiniciar a brincadeira. Isso. Certo? Eu acho que essa é a mensagem. E a gente espera que essa mensagem chegue em muitas pessoas e que isso possa possibilitar relações mais positivas, interações mais positivas e uma maior qualidade de vida, uma maior e melhor qualidade de vida para os cães. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigada novamente. Obrigada a você. Quem chegou até aqui, né? A gente agradece muito, porque o vídeo ficou imenso, mas acho que vale a pena. E esse é o Zion. Ele também manda beijos. Manda.